Olá pessoal, aqui é o professor Fiuza, começando aqui com vocês a jornada com o Bizu Preparatórios. Vamos trabalhar com vocês legislação institucional e hoje nós vamos começar o nosso Estatutos Militares do Estado de Minas Gerais, a Lei 5.301 de outubro de 69. É uma legislação bastante cobrada nas nossas provas, concursos internos, já passou por diversas alterações, então aqui nós vamos sempre contextualizar vocês a respeito do texto do Estatuto que você vai encontrar quando você baixar a versão mais atualizada no site da Assembleia, por exemplo, e ainda poder comparar com as outras legislações que são correlatas e que são aplicáveis ao Estatuto. Aqui, para facilitar o entendimento de vocês, nós vamos dividir o Estatuto por blocos de artigos. Então, você, de acordo com o seu interesse, de acordo com a demanda que você tiver de aprendizado, é só você ir lá, verificar o título e, então, assistir àquela aula do seu maior interesse, beleza? Bom, começando do começo, nós temos alguns conceitos que são importantes para que a gente possa entender depois o Estatuto como um todo. Então, toda aquela primeira parte do Estatuto, do artigo 1º até o artigo 34, basicamente vai dizer sobre normas gerais aplicáveis ao Estatuto. A primeira delas, que é importante a gente entender, é o conceito que está no artigo 3º, ou os conceitos que estão no artigo 3º do Estatuto, que são o conceito de militar, da ativa, da reserva e reformado. Eu costumo dizer para os meus alunos que esse conceito é um conceito por exclusão. Você vai do conceito mais simples para o mais complicado. E o conceito mais simples é o conceito de militar reformado. Militar reformado é um militar que nós temos que entender que ele tem uma incapacidade. Essa incapacidade pode ser em virtude da idade que ele possui, pode ser em virtude de uma enfermidade que ele possui, pode ser porque ele não tem mais capacidade moral de estar na corporação. Então ele está definitivamente dispensado do serviço. Isso quer dizer que mesmo que a gente tivesse um conflito armado no Brasil, a gente tivesse uma guerra, ainda assim esse militar não poderia ser acionado porque ele não tem mais condições de trabalhar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar. Depois nós temos o conceito de militar da reserva. Militar da reserva, o Estatuto diz que é aquele militar que prestou o seu serviço na ativa e passa a sua situação de inatividade. Então ele não diz quais são as circunstâncias que o militar vai para a reserva, nós vamos ver isso em outro momento, lá no artigo 136 do Estatuto, mas ele diz que esse militar ele trabalhou no serviço ativo e ele então passa a situação de inatividade. O militar da reserva, como o próprio nome já diz, é o militar que mantém o vínculo com a corporação e que pode ser acionado em situações emergenciais ou ainda ele pode também ser designado de forma voluntária para o serviço ativo. Todos vocês aí já devem ter ouvido falar na figura do reconvocado, né? Na verdade, o termo técnico não é reconvocado, o termo técnico é designado voluntariamente para o serviço ativo. Por quê? Esse militar está na reserva, mas ele voluntariamente, conforme disposto no Estatuto, ele vem prestar serviço na ativa. Por fim, nós temos o conceito de militar da ativa. E vocês vão ver o seguinte, que militar da ativa é aquele que entrou e não saiu por nenhuma porta. Ou seja, se ele entrou na Polícia Militar, fez da carreira da Polícia Militar uma profissão, e ele não foi para a reserva, ele não foi excluído ou ele não foi reformado, ele está na situação da ativa. Então, militar da ativa é aquele que entrou e não saiu por nenhuma porta, né? Você sempre vai lembrar que militar da ativa não tem nada a ver com militar de serviço. Ele pode estar de férias, de folga, licenciado, agregado, né? Que ainda assim preso, ainda assim ele estará na condição de militar da ativa. Bacana? Bom, esse quadrinho aqui, né, mostra algumas peculiaridades a respeito do militar da ativa, da reserva e reformado. Então, como eu disse, militar da ativa não se confunde estar em serviço. O militar da reserva, nós temos que entender que ele pode ser a qualquer tempo acionado de forma emergencial para trabalhar ou de forma voluntária. Militar reformado é uma incapacidade e ele, na verdade, não está sujeito ao Código de Ética, mas está sujeito ao Código Penal Militar. Algumas observações só para vocês fixarem aí a respeito dos conceitos, beleza? Bom, indo adiante, nós vamos aqui no artigo 4 falar com vocês sobre a carreira na Polícia Militar. Na Polícia Militar nós temos duas carreiras, uma carreira de praça e uma carreira de oficiais. A carreira de oficiais tem 5 quadros. O quadro de oficiais da Polícia Militar, o quadro de oficiais complementar, o quadro de oficiais especialistas, o quadro de oficiais capelães e o quadro de oficiais de saúde. Esses 5 quadros,
eles são privativos de brasileiros natos. Ou seja, somente aqueles que nasceram no Brasil, somente aqueles que se enquadram na regra de brasileiro nato nos termos do artigo 12 da Constituição Federal podem concorrer a esses cargos. Nós temos uma outra carreira, que é a carreira de praças, que tem 2 quadros. O quadro de praças da Polícia Militar e o quadro de praças especialista. Para esses 2 quadros, para essa carreira, o candidato ele pode ser militar, brasileiro nato, ou brasileiro naturalizado. Então, ele veio, por exemplo, de outro país, é argentino, se enquadrou nas regras de naturalização do Brasil, e ele quiser entrar no quadro de praças, ele pode. Ele quer entrar no quadro de oficiais. Aí, nesse caso, a nossa legislação não permite, o nosso estatuto não permite. Existe uma discussão se isso seria constitucional ou não seria constitucional, mas isso não vem ao caso, né? Não existe nenhum tipo de súmula vinculante, nenhum tipo de enunciado do judiciário que obrigue a Polícia Militar a agir de forma contrária. Então, se você abrir hoje, por exemplo, um edital da Polícia Militar para a carreira de oficiais, você vai encontrar lá a regra que o candidato tem que ser brasileiro nato para que ele possa concorrer a esse cargo, tá bem? Bom, aqui no artigo 5º nós temos algumas regras de ingresso do candidato na Polícia Militar. Nós temos que entender que os critérios que estão aqui no artigo 5º é para aquele cidadão que é civil e que ele pretende ingressar nos quadros da corporação. Bacana? Alguns desses requisitos, eles são comuns a qualquer concurso público. Então, ser maior de 18 anos, estar quite com a sua situação militar e eleitoral, etc., são situações que qualquer concurso público que um cidadão vai fazer, ele tem que atender essas regras. Aqui eu vou focar para vocês em alguns requisitos que normalmente as bancas da Polícia Militar costumam cobrar, tá? Primeiro deles, o requisito da idade. A idade, nós temos uma regra geral que é entre 18 e 30 anos. Então, o candidato, para ingressar na Polícia Militar, tem que ter 18 anos no mínimo, 30 anos no máximo, até a data da matrícula. Existe uma súmula, a súmula 31, é uma súmula administrativa da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, que entende, na verdade, que esses 30 anos, ele é até o momento que o indivíduo completa 31. Então, se eu tiver, por exemplo, 30 anos e 1 mês, 30 anos e 6 meses, ainda assim é 30 anos, né? São 30 anos até o dia que eu completar 31. Então, se eu tiver 30 anos, 11 meses, 29 dias, eu posso entrar na Polícia Militar, ok? Mais de 30 anos, ou seja, 31 completo, aí nesse caso eu não preencho mais o requisito, né? Uma outra coisa importante é em relação aos militares, na verdade, do quadro de oficiais de saúde e do quadro de oficiais capelães. Os militares do quadro de oficiais de saúde, os candidatos, eles têm que ter no mínimo 18 e no máximo até 35 anos. Então, ele pode entrar até 35 anos de idade. Já o militar, o candidato para o quadro de oficiais capelães, aí nesse caso, ele não tem limite de idade. Ou seja, ele vai ter um mínimo de 18 anos, que é a maioridade, mas ele não tem um limite de idade que possa ser exigido dele nos termos da legislação, ok? Outro requisito que é importante é o requisito da altura. Então, o candidato que for ingressar na Polícia Militar, seja homem ou mulher, tem que ter no mínimo 1,60 m. É importante lembrar que em Minas não tem diferença de altura entre homem e mulher. Então, se você vai pegar na PM de São Paulo, por exemplo, lá é 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Em Minas Gerais, é 1,60 m para ambos os gêneros. Uma outra coisa que a gente tem que considerar é que para o quadro de oficiais de saúde não há altura mínima. Então, a candidata ou o candidato que quiser, na verdade, entrar no quadro de saúde não tem que atender o requisito da altura. Também não tem que ter o requisito da altura o candidato para o quadro de capelães. Então, ele pode entrar também, independente da altura, independente de ter ali 1,60 m ou não. Ok? Bom, uma outra questão importante é a tatuagem. O que é importante verificar sobre a tatuagem? A tatuagem, desde 2012, que é o texto mais recente do Estatuto, é permitida, desde que o seu significado não seja incompatível com a atividade policial, bombeiro militar. Então, por exemplo, o candidato ele tem lá uma suástica tatuada no corpo.
né? Um símbolo do nazismo, um símbolo do Holocausto dos judeus e segue relação. É isso internacionalmente consagrado como esse símbolo. Só que essa tatuagem dele está em um local que não é visível com nenhum uniforme. O menor uniforme da Polícia Militar é um uniforme que é sunga e chinelo para atividade de natação. Se o militar ele tiver de sunga e chinelo e essa tatuagem não aparecer, ela não vai inviabilizar o seu ingresso na corporação. Agora, se a tatuagem for visível, o seu significado não pode ser incompatível com a atividade policial, bombeiro militar. Então, por exemplo, ele tem a suástica e ela está no braço, está visível. Então, isso vai incompatibilizar o seu ingresso na corporação. Quem que vai avaliar isso? Os oficiais médicos da comissão de concursos. Eles é que vão avaliar se aquela tatuagem é ou não é compatível com o exercício da atividade policial ou bombeiro militar, ok? Bom, uma outra questão importante é até frisar para vocês que desde o ano de 22, na verdade, nós temos também o requisito da habilitação em categoria B no mínimo para a condução de veículo automotor, que também passou a ser um requisito, né? Então, desde 2022, é um requisito para ingresso na corporação, tá? Uma outra coisa importante é o que está no parágrafo 9º. O requisito da idade, ele não é exigido para aquele candidato que seja militar do bombeiro ou da polícia militar e que queira ingressar no quadro de oficiais das respectivas corporações. Então, por exemplo, eu sou praça do bombeiro e eu quero entrar no quadro de oficiais da polícia militar. Eu não preciso observar o limite de idade. Basta que eu tenha, no máximo, 20 anos de efetivo serviço na corporação. Eu sou praça da PM e eu quero entrar no quadro de oficiais do bombeiro. Também não tem limite de idade. Eu só preciso observar que eu tenho que ter no máximo 20 anos de efetivo serviço na corporação, ok? Uma outra coisa importante foi uma mudança no parágrafo 10º do artigo 5º, que foi também trazida em 2022 pela Lei Complementar 168, que é a prorrogação do tempo para ingresso no quadro de oficiais complementar, o CHO. Então, até 2022, o candidato ele tinha que ter entre 15 anos de efetivo serviço na Polícia Militar e, no máximo, 24. Agora, a partir de 2022, não. Ele tem que ser, no mínimo, segundo sargento, como já era anteriormente, mas ele tem que ter, no mínimo, 15 anos e, no máximo, 28. Como agora ele pode ficar mais tempo, ele pode ficar até 35 anos na corporação, a depender da regra de transição que vai ser aplicada para ele. Neste caso, ele pode, então, ingressar no CHO, no curso de habilitação de oficiais, né, até 28 anos de efetivo serviço. É sempre importante a gente lembrar que a data que vai ser considerada é a data da matrícula. Não é a data da inscrição, não é a data da promoção, é a data da matrícula. O dia que o candidato for lá fazer sua matrícula no curso de habilitação de oficiais, ele tem que ter, no máximo, 28 anos de efetivo serviço e, no mínimo, 15 anos de efetivo serviço, tá? Bom, aqui, ainda falando sobre requisitos para ingresso, eu trouxe alguns elementos, né, do artigo 6º, principalmente, porque tem algumas novidades que foram trazidas pela Lei Complementar 168. Então, até pouco tempo, esse tema não era muito interessante para as provas. Mas agora, com a mudança de 2022, há vários conteúdos novos. E aí esses conteúdos novos costumam ser aí explorados pelas bancas, tá? Bom, primeira coisa, quando nós verificarmos as regras para ingresso nos quadros de oficiais de saúde, no QoS, nós vamos ver que agora, além de ter o requisito do curso superior compatível com a área que ele vai militar, ou seja, se ele vai ser médico, ele tem que ter medicina, se ele é fisioterapeuta, ele tem que ter fisioterapia e segue relação, ele tem ainda a possibilidade de ter alguns requisitos facultativos. A administração vai avaliar a conveniência e a oportunidade de exigir outros requisitos. Então, lembre-se, o curso superior é obrigatório, mas os requisitos que eu vou comentar com vocês aqui a partir de agora, eles são facultativos. A administração vai verificar se é conveniente, se é oportuno e vai colocar no edital, tá? Então, vamos lá. Primeiro requisito, que ele tenha algum tipo de especialização ou residência em área específica.
Então, às vezes, nós estamos querendo contratar um pediatra. Então, nós vamos exigir que ele tenha residência em pediatria, né? Ah, eu estou querendo contratar, na verdade, um fisioterapeuta que é especialista em atendimento de internação, lá na UTI, um intensivista, né? Ah, então eu vou contratar um fisioterapeuta, mas ele tem que ter uma especialização em atuação em ambiente de UTI, por exemplo, né? Então, isso é facultativo e isso pode ser exigido em edital. Também pode ser exigido o registro em entidade de classe, ou seja, exigir do médico que esteja afiliado ao CRM e CFM, né, o conselho respectivo dele, né? Exigir do psicólogo que esteja afiliado ao Conselho Federal de Psicologia ou Regional de Psicologia e segue relação, tá? Então, também pode ser exigido esse requisito. Bom, em relação ao oficial do QOPM, o artigo 6º-A, ele restaurou a regra da carreira jurídica para o militar. Nós tínhamos, por força da emenda 83 de 2010, uma previsão na Constituição do Estado de que os oficiais do QOPM fariam, né, parte da carreira jurídica do Estado e que, portanto, eles deveriam ter como requisito para ingresso na carreira o bacharelado em Direito. O que aconteceu? Em 2021, junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal considerou essa emenda constitucional inconstitucional. Existia um vício de iniciativa. Ela foi proposta pelo Legislativo e aí o Supremo, então, tirou essa emenda de vigência. Então, o que aconteceu em 2022? A Lei Complementar 168 de 22 trouxe novamente a previsão de que os oficiais do QOPM fazem sim parte da carreira jurídica do Estado e eles têm como requisito para ingresso o bacharelado em Direito. Eles têm também que fazer um concurso de provas e títulos com a participação obrigatória da OAB. Ok? Então, importante contextualizar vocês aí nesse contexto. Aqui no artigo 6º-B, nós vamos encontrar os requisitos para ingresso nos quadros de praças. E quais são as novidades, né? Nós temos primeiro a previsão de que, além de eu ter o curso superior que já era exigido desde 2010, agora eu tenho também a possibilidade de ter requisitos específicos a critério da administração. Então, assim como para o QoS eu posso ter, né, a previsão de alguns requisitos específicos, aqui também eu posso ter requisitos do parágrafo único, onde eu vou prever de forma facultativa, por conveniência da administração, a possibilidade dele ter uma formação técnica específica. Então, por exemplo, eu posso exigir que, mesmo ele sendo enfermeiro lá fora, curso superior, ele tenha que ter técnico de enfermagem para ingressar aqui. Que ele, mesmo tendo um curso superior qualquer lá fora, para ele entrar no quadro de comunicações, ele seja técnico, por exemplo, em telecomunicações, ou que ele seja técnico em informática, ou um técnico em desenvolvimento de sistemas, e segue relação. Então, tudo isso pode ser exigido. Eu posso exigir também o registro específico em entidade de classe. Então, eu posso exigir que ele esteja vinculado, por exemplo, ao COREN, que é o Comitê Regional de Enfermagem, né? Ou o conselho específico que vai vinculá-lo de acordo com a legislação que seja aplicada. Eu também posso exigir dele a comprovação de habilidades específicas de acordo com o cargo que ele vai exercer. Então, por exemplo, o músico normalmente não tem uma formação formal, mas ele tem habilidades que são artísticas. Eu posso, então, prever no edital que ele tem que demonstrar que ele tem essas habilidades artísticas, ok? Então, é isso sobre os requisitos, dizendo que eu trouxe aqui basicamente a vocês as novidades, que é o que é importante vocês ficarem focados, que é o que a gente imagina que as bancas podem cobrar de vocês, tá? Vamos aqui então para o artigo 7º, que vai falar sobre a estabilidade no Estatuto. Ele diz que todos os militares do Estatuto são estáveis após 3 anos de efetivo serviço, mediante a avaliação de desempenho. Então lembre-se sempre que para fins de prova é um binômio, tempo e desempenho. Eu tenho que lembrar sempre que, se por exemplo vem na questão falando que o militar será considerado estável após 3 anos de efetivo serviço, não é verdade. Ele tem que ter avaliação de desempenho individual, demonstrando que ele tem condições de ser estável. Então isso é muito importante. Aqui nós temos uma novidade, que é o artigo 7º-A, que traz a característica de uma função pública
essencial, típica de Estado, para todas as graduações e postos que compõem os quadros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Então, nós estamos aqui falando de uma inovação trazida pela Lei Complementar 168, também de 22. O que isso significa na prática, professor? Isso significa que, se nós tivermos uma situação, por exemplo, de contingência, como nós tivemos na época da pandemia, e tiver que fazer uma contingência salarial, por exemplo, né, um dos últimos que seriam afetados seriam as polícias e corpos de bombeiros. Por quê? Porque eles são essenciais ao funcionamento do Estado e, portanto, eles não poderiam ter as suas atividades paralisadas, ok? Bom, nós temos ainda os aspectos conceituais, aqui o artigo 8º, que vai trazer o que é uma graduação e o que é um posto. Naturalmente, para quem já é militar mais experiente, não há muita dúvida sobre isso. Mas às vezes você está estudando aqui para outro concurso, para outra atividade, né? E aí você vai lembrar o seguinte: graduação é o grau hierárquico da praça e posto é o grau hierárquico do oficial. Professor, e o que é a patente? A patente, na verdade, é o título dado ao oficial. Então, todos os oficiais, ao longo da sua carreira, têm ali 2 ou 3 cartas patentes, né? Então, ele vai ter uma carta patente de oficial, que vai até acompanhá-la até o posto de capitão. Depois, ele tem, na verdade, uma carta patente de oficial superior. Por que eu disse pode ser 2 ou 3? Porque há casos que somente na reserva ele vai receber essa carta patente e ele, então, vai receber uma carta patente de oficial da reserva, tá? Então, só para esclarecer esses conceitos. Bom, aqui a respeito da nossa escala hierárquica, quais são os pontos que nós entendemos que é importante frisar? Primeiro deles, né, que existe aqui, quando eu pego as praças especiais, os aspirantes, os cadetes, os alunos, etc., existe uma precedência funcional entre o cadete do último ano e o aluno do CHO. Então, é importante você ter isso em vista. Uma outra coisa também que é importante lembrar é que os nossos graus hierárquicos, eles ainda não estão compatibilizados com a Lei Orgânica das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares, aprovada em 2023. Então você vai pegar, por exemplo, que nós ainda chamamos o soldado de segunda classe, né, o recruta, de soldado de segunda classe. Lá na lei fala que ele é o aluno soldado. Lá na Lei Orgânica das Polícias, prevê, por exemplo, uma figura aqui, ó, que seria o do aluno sargento. Nós não temos também essa figura do aluno sargento. Então lembre-se que a nossa hierarquia dentro do Estatuto ainda é diferente do que está lá na Lei Orgânica das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares. Costumam me perguntar, mas vai mudar, vai adaptar? Ainda não sabemos, né? O que se sabe é que o normal seria que sim, fosse adaptado, né? Porque aquela lei é uma lei geral e ela tem o objetivo exatamente de padronizar as estruturas das polícias e corpos de bombeiros no âmbito nacional, tá bem? Bom, vamos aqui agora falar sobre precedência hierárquica. O que é precedência hierárquica, gente? Precedência quer dizer 2 coisas. Autoridade e quer dizer preferência. Autoridade, porque a precedência define quem manda em quem e quem pode exigir obediência. Preferência, porque quem tem precedência tem direito de ir na frente. Se tiver uma porta, vai passar 2 pessoas. Quem tem precedência tem direito de passar primeiro. Está no regulamento. Se eu tiver um empate entre 2 militares para fins de promoção, irá ser promovido aquele de maior precedência. Se eu, na verdade, tiver um empate em um concurso, irá ser aprovado aquele que tem maior precedência. Ok? Bom, dito isso, nós temos 3 regras para definir a precedência. Ou é pelo posto ou a graduação, ou seja, aqui nós estamos falando dos diferentes, né? É o major ou o capitão. É o tenente e o sargento. Então, quem tem o maior grau hierárquico, claro, tem a maior precedência. Nós temos também a regra da antiguidade. A regra da antiguidade, ela lida com os iguais. Eu vou discutir a antiguidade quando eu tenho 2 capitães, 2 majores, 2 cabos. Então, eu tenho que saber quem tem precedência sobre quem. E aí eu vou usar a regra da antiguidade. E eu tenho uma regra que é a exceção,
que é a regra da precedência funcional. Ela se dá em virtude de lei em sentido amplo, em virtude de norma. E ela vai fazer o seguinte, olha, eu tenho igualdade de grau hierárquico, mas pela função que eu exerço, eu terei uma precedência funcional sobre o outro militar. Então, por exemplo, o nosso comandante-geral, ele é um coronel. Nós temos 44 coronéis na Polícia Militar. Só que como ele está na função de comandante-geral, ele tem precedência sobre todos os demais coronéis da Polícia Militar. Né? Então, essa é a regra de precedência funcional. Né? Bom, quando eu falo de antiguidade, eu tenho duas formas de definir a antiguidade. Eu defino a antiguidade por uma regra geral ou eu defino a antiguidade por uma regra especial. A regra geral, ela vai usar os incisos do artigo 12. E eu vou usar essas regras de forma excludente. Então, eu tenho, por exemplo, 2 cabos. Eu quero saber quem é mais antigo. Primeira regra que eu vou usar, data da promoção. Quem foi promovido a cabo primeiro? Então ele é o mais antigo. Ah não, os 2 foram promovidos juntos. Qual é a regra que eu vou usar depois? A prevalência dos graus hierárquicos anteriores. Então eu vou olhar quem era mais antigo antes da graduação atual. Então eu olho lá para trás e vejo que um era soldado mais antigo do que o outro antes. Ah, então quer dizer que aquele lá é o mais antigo, porque antes ele era o mais antigo. Mas eles têm a mesma prevalência hierárquica anterior. Eu vou então para a data de praça ou data de inclusão. Quem entrou na PM primeiro é mais antigo. Eles entraram na mesma data. Eles têm a mesma prevalência de graus anteriores. Foram promovidos na mesma data. Então eu vou perguntar quem é o mais velho. Quem nasceu primeiro é o militar mais antigo. Essa regra, nós vamos mostrar um desenho para vocês depois aqui, é essa que eu chamo de regra geral. Agora nós temos uma regra especial, que é quando o militar, na verdade, ele é promovido em virtude de curso, ou ele é nomeado em virtude de concurso. Então, por exemplo, o militar fez o CFS ou CEFS, o curso de formação de sargentos, ou curso especial de formação de sargentos. Ele terminou o curso e foi promovido. Ou então ele termina o curso de formação de oficiais, o CFO, e é declarado aspirante oficial. Ou então, ele passou no concurso para o CFO. Ou ele passou no concurso para o quadro de oficiais de saúde. Neste caso específico, quem vai definir a antiguidade é a classificação final obtida no curso ou concurso. Quem tem a maior nota tem a maior antiguidade, ok? Então lembre-se que essa regra só vale para esses casos específicos. Terminou o CFS? Terminou o CEFS? Terminou o CFO? Acabou de passar no concurso agora externo para o quadro de saúde, o quadro de capelães? Ah, então você vai usar a regra de classificação. Não sendo esses casos, aí sim nós temos que aplicar a regra geral, que é a regra do caput do artigo 12, tá? Aqui, ó, eu tenho um desenho, né, para facilitar o entendimento de vocês, que vai exatamente repetindo aquilo que eu comentava lá anteriormente. Então vocês vão observar que eu tenho a regra do grau hierárquico aqui, que, ou seja, eu lido com os diferentes. Depois eu tenho a regra da antiguidade. E aí eu tenho aqui, ó, uma regra geral, uma regra especial, né? E depois eu tenho aqui a precedência funcional, que ela é algo que é exceção. É só quando a norma quer que ela vai dizer que eu terei precedência funcional, ok? Bom, aqui no artigo 13, nós vamos ter algumas informações importantes que eu vou pensar aqui para vocês, não vou falar sobre todo o artigo. O artigo 13 vem falando sobre os quadros da corporação. Lembra que lá no início eu comentei sobre os quadros, que eu falei que nós temos 7 quadros? Então, eles estão todos previstos aqui no artigo 13. Aqui, ele vai dizer que todos os militares da corporação, sejam oficiais ou praças, vão ser organizados em almanaques. O que é um almanaque? Um almanaque é uma relação nominal em que eu vou apresentar todos os militares na ordem decrescente de antiguidade. Então eu vou colocar lá do mais antigo para o mais moderno. Nesse almanaque só estarão os militares da ativa.
militar da reserva, militar reformado, não faz parte de almanaque, ok? Algumas coisas que eu gostaria de pensar para vocês aqui. Primeira delas, relativo no caso ao CHO. O CHO, na verdade, onde se lê 15 a 24 anos, lembre-se que agora são 28 anos, ok? Uma outra coisa importante é que quando o aluno do CHO ele é reprovado no curso de habilitação de oficiais, ou ele também pede desligamento do curso, ele será, né, devolvido à graduação anterior. Então, se ele era segundo sargento, volta a ser segundo sargento. Se ele era primeiro sargento, volta a primeiro sargento e segue relação, ok? Uma outra coisa importante é que o militar que é especialista ou do quadro de oficiais de saúde, ele pode ser aproveitado em funções específicas, fora estranhas, no caso, à sua atividade, em situações especiais ou extraordinárias. Então, o militar do quadro de especialistas pode tirar um policiamento? Pode tirar um policiamento, né? Não tem problema nenhum, tá? Ele pode, na verdade, ser empregado numa rádio patrulha? Pode, tranquilamente. Se é uma situação especial, o que é especial? É aquilo que foge ao ordinário, mas que demanda um planejamento específico previamente estipulado. O que é extraordinário? É aquilo que foge ao ordinário, mas é imprevisível, né? Por exemplo, nós temos manifestações de grande vulto, nós tivemos um estouro de barragem, como teve o Brumadinho, por exemplo. São situações que são extraordinárias, tá bom? Bom, ainda falando com você sobre algumas novidades, né, aqui no nosso estatuto, nós temos o artigo 13A e os 13B, que foram trazidos pela Lei Complementar 168. O que diz, na verdade, o artigo 13A, que é muito importante para nós? Ele vem dizendo que todos os nossos cargos são cargos técnico-científicos. Por que isso é importante, professor? Porque lá na Constituição Federal diz que nós podemos acumular cargo público, desde que esse cargo seja um cargo técnico-científico com o cargo de professor. Então, ao dizer isso, a Constituição Federal, que nos autorizou a acumular cargos, né, juntando com o Estatuto, que diz que o nosso cargo é técnico-científico, isso quer dizer que nós só podemos acumular nosso cargo público com outro cargo público de professor. É importante lembrar que nós estamos falando aqui de cargos de professor, né? De cargo público, desculpe. Mas não envolve situações privadas. Por exemplo, eu estou dando aula aqui agora. Essa é uma atividade privada. Por acaso, é professor. Isso não é acúmulo de cargo. Isso é o desempenho de uma atividade privada, né, de caráter civil. Agora, eu quero fazer uma prova para poder ser professor lá no UFMG, lá na Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu posso? Posso. Eu posso acumular o meu cargo aqui com o meu cargo lá, né, de magistério lá na UFMG. Ok? Bom, indo aqui já, né, para a nossa parte, para fechar esse primeiro bloco, também nós temos o artigo 13b, que veio trazer uma regulamentação de uma situação que até então era um pouco... existia uma lacuna, né, na verdade, na Polícia Militar. Qual que é ela? O policial militar é formado em engenharia, por exemplo. E aí ele era chamado a prestar uma consultoria, uma assessoria, né, na verdade é o melhor termo, na sua área de engenharia. Aí ele falava, não, mas eu não posso, né, porque eu não sou engenheiro. Ou então, ele tem uma formação na área jurídica, e aí ele era chamado a prestar uma assessoria na área jurídica. Ele poderia fazer isso, né? Então o Estatuto veio disciplinar isso, dizendo que o militar pode sim ser empregado de forma ocasional para prestar assessoria, consultorias, etc., no âmbito institucional, envolvendo esses múltiplos campos do conhecimento. Então ele pode prestar na área jurídica, na área da administração, na área da engenharia, na área da saúde. Tudo isso é possível que ele possa exercer sem que isso se configure um desvio de cargo, um desvio de função, ok? Bom, aqui no artigo 14, eu chamo a atenção para o fato de que, quando eu falo função policial militar,
ela pode ser exercida tanto para oficiais quanto por praças, né? Então, função policial militar não é algo que é privativo somente de oficiais, não é algo privativo somente de praças. Todo o exercício de atividades que sejam atinentes à missão da Polícia Militar, preservar a ordem, restaurar a ordem, a defesa interna do Estado, tudo isso constitui a nossa função policial militar e pode ser, sim, desempenhada tanto por oficiais quanto por praças, ok? Nosso último tópico aqui desse primeiro momento é o artigo 15, que veio cheio de novidades relacionadas também ao controle da jornada de trabalho do militar. O que acontece? Nosso estatuto trabalha com um conceito que a gente chama de disponibilidade integral. Então, o militar, ele tem que estar disponível 24 horas. Não quer dizer que esse militar tem que se dedicar exclusivamente à polícia militar. Tem que dizer que ele tem que estar disponível 24 horas por dia. Essa é a premissa que está no artigo 15. Ela diz que, então, aqui no artigo 15, que o militar, na verdade, tem que estar pronto a qualquer hora do dia ou da noite para atender ao chamado do serviço. E tanto pode ser por uma ordem de um superior seu, quanto pode ser por uma determinação legal. Então, por exemplo, o militar está de folga, ele passa e presencia um crime em flagrante. Ele tem o dever de atuar? Claro que ele tem o dever de atuar, observando os protocolos, condições de segurança e segue a ação. O militar, na verdade, ele trabalhou hoje o dia todo. E pela escala, ele deveria estar de folga amanhã. Mas amanhã teve um imprevisto e um colega dele faltou. O comandante dele liga para ele e fala com ele: você vai ter que trabalhar amanhã de novo. Ele vai poder se negar? Não, né? Ele vai cumprir aquela jornada e depois ele vai ter que, claro, ter créditos de horas ali para que ele possa, então, gozar uma folga suplementar, né? Então, aqui no artigo 15 é o mandamento da disponibilidade integral. Os parágrafos do artigo 15, eles foram introduzidos pela Lei Complementar 168 de 2022, né? E o que eles vieram fazer? Eles vieram incorporar o texto que já estava na Lei Complementar 127 de 2013. A Lei Complementar 127, ela previa que o militar tinha que ter uma jornada de 40 horas, ou seja, não é até 40 horas, não é no mínimo 40 horas. É uma jornada semanal de 40 horas. Isso quer dizer que o militar tem que trabalhar 40 horas, não pode ser menos e não pode ser mais. O mesmo artigo 15 agora passa a ter em seus parágrafos também que o militar tem o direito de saber a sua escala com antecedência mínima de 7 dias. Então agora a administração tem que publicar a escala do militar 7 dias antes. Essa escala tem também que ter um ciclo de 7 dias. O que é um ciclo? Um ciclo é uma sequência de empenhos seguida de folga. Então o militar, por exemplo, ele trabalha dia sim, dia não, com dobradinha, que é uma escala muito conhecida entre os militares. Então ele trabalha, na verdade, segunda, quarta, ele folga quinta e sexta, trabalha sábado e domingo. Aí ele volta terça, quinta, e aí depois ele vai, ou melhor, ele volta ali no caso terça, trabalha quinta e sexta, depois folga sábado e domingo, por exemplo, né? Isso aí é o ciclo do militar, tá? Bom, o estatuto, ele manteve algo que a Lei Complementar 127 já tinha, que era de dizer que isso não se aplica para os militares em cursos de formação, habilitação, dentro do sistema de ensino da Polícia Militar. Então, os alunos do CFS, do CFO, do curso de soldado, eles vão seguir as regras da Academia de Polícia Militar, conforme as normas da academia. Uma outra coisa importante é que a lei passa a estabelecer para a administração o controle informatizado da jornada de trabalho e com transparência. Isso quer dizer, então, que a administração ela tem, na verdade, que ter um sistema informatizado em que o militar consiga saber qual que é, no caso ali, a quantidade de horas que ele já trabalhou, a quantidade de horas que ele deve, a quantidade de horas, no caso, que ele deve para a administração. Beleza? Então,
Com isso, eu fecho aqui esse bloco. Depois da próxima aula, a gente volta aí com a parte inicial do nosso estatuto.